Glória a Deus. Boa noite, meus amados. Glória a Deus. Como Deus é bom, não é? Deus é muito bom. Eu fico muito feliz de vê-los aqui no Tadel. Para mim, o Tadel é uma reunião muito importante. O Tadel, quando você vem para essa reunião, quando você se dispõe a estar aqui na terça-feira aprendendo, o que significa Tadel? Treinamento. Então, quando você se prontifica a ser treinado, é porque verdadeiramente você ama o reino de Deus, você ama o chamado que o Senhor te fez e você ama Ele. Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui essa noite. Obrigada, filha. Eu sei que algumas pessoas não podem estar presentes, mas estão assistindo. Então, glória a Deus pela sua vida, que também está em casa e está junto com a gente aqui. Amém? E eu quero fazer uma oração antes de começar. Por gentileza, feche seus olhos, curve sua cabeça. Paizinho amado, obrigado. Obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua verdade. Obrigada, Senhor, porque todos os dias o Senhor nos ensina. Pai, vem nos ensinar hoje mais uma vez, Senhor. Fala o nosso coração, nos edifica, nos corrige, nos ama. Oh, Paizinho amado, nós te pedimos. Nós falamos para o Senhor que hoje e para sempre somos teus. Nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tudo que somos e tudo que temos é teu, Senhor. Nós entregamos a Ti nossas emoções, tudo vem de Ti, Senhor, tudo, e nós devolvemos a Ti. Pai, em nome de Jesus, toda vontade, todo pensamento contaminado, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Toda influência que Satanás queira ter neste lugar, nas nossas mentes e corações, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. E nós somos teus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, quantos estavam aqui no domingo? Glória a Deus. Deus fez coisas maravilhosas, né? Na verdade, Deus tem feito coisas maravilhosas já nas nossas vidas sempre. Cada ministração, cada domingo, como Deus tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Você concorda comigo? Glória a Deus, eu estou assim muito feliz mesmo, porque Deus tem nos edificado, tem nos fortalecido para esse tempo que nós estamos vivendo agora. Para esse tempo que nós cremos. A pastora Rebeca ministrou uma palavra também sobre a opinião dela, sobre esse tempo fortíssimo, muito forte. Ela também crê que nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos anos aqui nessa terra, e que logo estaremos totalmente com o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Eu quero ler com vocês um texto em Provérbios 1:7 que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, como eu falei, hoje a Bíblia está no celular, a Bíblia está no papel. Nós, graças a Deus, nós podemos ter esse privilégio. Muitos cristãos já estão sendo presos e torturados e mortos. Já vem acontecendo isso desde os tempos de Jesus. Não podem, não têm esse privilégio. Mas nós temos. Então, se nós desprezarmos a sabedoria e o ensino, estamos sendo tolos. Estamos sendo loucos. E glória a Deus pela sua vida, porque você veio para aprender. Amém? Em nome de Jesus. E qual é o objetivo dessa ministração de hoje? Qual é o objetivo? Está lá em 1 Timóteo 1:7.
carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, 1:5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Amém? Para que eu e você possamos ser essas pessoas, esses cristãos que diz assim, olha só, coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia, ou sem falsa fé, uma fé mentirosa. Que sejamos essa pessoa que tem essa consciência boa, que tem uma fé sem hipocrisia, que tem um coração puro. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E o título dessa ministração hoje é: o que esperar de um cristão? O que esperar de um cristão? Não somente de um líder. Você quer saber o que Deus espera de um líder? Porque a palavra fala assim: se você almeja o episcopado, excelente obra almeja. Está falando que é excelente a obra de Deus, ela é excelente. E se nós desejarmos isso, nós estamos desejando algo excelente, e isso é muito bom. E sabe aonde está nos ensinando o que nós precisamos para isso? Você pode procurar, eu não vou aprofundar nisso agora, porque não é o objetivo hoje, mas eu quero deixar isso aqui. Lá na carta de Paulo a Tito, Tito 1, do 6 ao 9, você pode ler o capítulo 1 em diante, e também lá na carta de Timóteo. Lá está falando o que um presbítero, o que um pastor, um líder, o que nós precisamos buscar para, se nós almejamos, se você almeja um dia ser um pastor, ser alguém, eu quero crescer, eu quero me tornar um pastor na igreja, comece a perseguir isso que está escrito lá em Tito e lá em Timóteo. O que um líder precisa. Mas mesmo agora, eu já sou um líder de célula, ou eu estou sendo treinado para ser esse líder. Comece a perseguir isso. O que eu preciso? O que eu preciso para ser esse líder? Olha só, eu vou ler rapidinho alguma das coisas. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Que seja bom dispenseiro, irrepreensível, que não seja arrogante, que não seja irascível, dado ao vinho, violento, cobiçoso, tomado de torpe ganância, mas seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel. Essa é alguma das coisas que nós precisamos correr atrás. É algumas das coisas que nós precisamos nos equipar, que nós precisamos perseguir mesmo, para sermos líderes de excelência. Líderes de excelência. Líderes que possam, de fato e de verdade, ser a imagem e semelhança do Senhor. Para que possam olhar para mim e para você e dizer, realmente, esse é irrepreensível, esse é alguém que eu posso seguir, esse é alguém a qual eu posso me espelhar, esse é alguém a qual eu posso, como o pastor Michel falou, eu posso, sem medo, abrir meu coração, ser transparente, que eu posso sim fazer a minha vida, eu posso segui-lo.
Nós entendemos que o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre é Jesus, mas nós também nos espelhamos em pessoas, mas nós precisamos espelhar em pessoas que têm a fé maior do que a nossa. E nós, como líderes, precisamos estar buscando sempre que a nossa fé aumente, para que as pessoas que estão conosco possam se espelhar em nós. Se nós temos uma fé tão pequenininha, somos assim tão mais ou menos, as pessoas que estão se espelhando em nós vão ser muito mais ou menos do que nós. Então nós precisamos buscar crescer sim, buscar crescer em fé, buscar crescer em Deus, na palavra, em profundidade, em intimidade com Deus. Para quê? Para que aqueles que estão nos olhando possam falar, não, eu posso me espelhar nessa pessoa, porque ela se espelha em Jesus. Paulo falou isso, olhem para mim, porque eu sou exemplo, porque eu sirvo a Jesus, eu me espelho nele, então por causa disso você pode se espelhar em mim. E nós precisamos entender que nós somos sim exemplo para pessoas. Não, mas eu não quero ser isso. Mesmo que você não queira, você já é. Você já é. Se a pessoa sabe que você serve a Jesus e ela não conhece Jesus, quem você acha que ela vai olhar para conhecer Jesus? Ela vai olhar para mim, ela vai olhar para você. Deixa eu ver como que Jesus é. Deixa eu ver como Jesus é. Ela vai olhar para o Pablo. Nossa, Jesus é assim. E se o Pablo der um bom testemunho, ela fala, nossa, Jesus é bom. Se o Pablo der um mau testemunho, ela fala, nossa, eu não quero esse Jesus. É ou não é assim? Quantos aqui acham que eu estou enganada? Levanta, pode levantar a mão se você acha que eu estou enganada. Não, sabe por quê? Porque é assim. E nós precisamos ter essa consciência dentro de nós. Mas muitas vezes nós levamos isso como um peso, algo assim que é insuportável, algo assim que nós não podemos, que nós não conseguimos. Claro, sem o Espírito Santo, sem Ele nós não conseguimos mesmo. Erramos, com certeza erramos todos os dias, falhamos. A palavra de Deus fala que aquele que diz que não peca já está pecando. Mas se nós andarmos humildes, quebrantados, contritos na presença do Senhor, então seremos um exemplo. Mas precisamos nos esforçar para cada dia sermos melhores. E como eu falei domingo, não só por mim, mas por causa do meu irmão. É importante nós entendermos, meus amados, que nós vivemos não por nós vivemos por Cristo. E Cristo está no meu irmão. Então, se Cristo está no meu irmão, logo eu vivo pelo meu irmão. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender. Para que a gente possa começar a nos comportar de forma diferente. Para que a gente possa começar a levar o Evangelho a sério. Levar o Evangelho a sério. Como eu também, algo que eu falei, eu li isso num livro e eu achei muito interessante e é uma verdade. O semeador. Quantos aqui conhecem a parábola do semeador? Quantos não conhecem? Alguém não conhece a parábola do semeador? Todos conhecem, amém. Então o semeador semeou em vários terrenos, mas no final ele encontrou um terreno fértil. Mas mesmo assim, a sua semente teve a frutificação de 30, 60 e 100. Ou seja, mesmo que nosso coração seja fértil, nós precisamos entender se o nosso coração está frutificando. Se nós estamos frutificando a 30, a 60 ou a 100%. Porque às vezes nós estamos acolhendo a palavra, mas a nossa frutificação está sendo apenas 30%. Será que é isso que Deus espera? Ou será que é isso que nós precisamos?
Eu creio que não. Eu creio que Deus está na expectativa que eu e você possamos frutificar 100% de toda a palavra que cai no nosso coração, de toda semente que é lançada em nosso coração, que a gente possa frutificar a 100%. Mas pastora, você já alcançou isso? Eu julgo que não. Mas eu quero cada dia mais me motivar, mesmo assim, buscar mesmo. Eu quero assim ser muito criteriosa comigo mesmo para buscar frutificar mais e mais a palavra de Deus dentro do meu coração, na minha vida, na minha forma de agir, na minha forma de me comportar, em tudo, em todo momento. Em todo momento. Eu quero incentivar cada um de nós, a cada um de vocês também a fazer isso. Porque nós entendemos que estamos na reta final. Na reta final. Alguém aqui já correu? Já participou de alguma corrida? Ou já correu alguma vez? Já, amém. Quando você vai colocar lá, o máximo que eu consegui correr foi 5 quilômetros. Aí você estabelece lá, olha, eu vou correr 5 quilômetros. Quando você chega no 3,5, a tua mente, as tuas pernas, o teu corpo está falando, para, por favor, para. Não vai dar. Na reta final, a gente sempre pensa em parar. Mas nós precisamos entender que nós estamos muito mais próximos da chegada do que lá da largada. Então quero dizer para você que nós estamos muito mais próximos da nossa chegada, do nosso alvo, do que lá da largada. Não podemos parar, não podemos desistir. Amém? Jesus está às portas, Jesus está voltando. Talvez muitos de nós vamos ver com os nossos próprios olhos Ele voltando. Então se prepare a sua casa, prepare os seus. Você que é pai, que é mãe, olha que privilégio que nós estamos tendo de poder preparar os nossos filhos. Que privilégio nós estamos tendo. Que o Senhor te dê e me dê sabedoria para fazer isso. Que o Senhor nos dê revelação, coragem, conhecimento para poder instruir e engajar os nossos filhos. Porque se Jesus estiver voltando daqui 10 anos, eles precisam estar prontos. Nossos filhos precisam estar preparados para a volta de Jesus, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Precisamos estar prontos. Por isso hoje quero falar com vocês sobre algumas, como eu coloquei aqui, como qualidades que nós devemos buscar para a nossa vida. Eu e você precisamos entender algo. Muitas vezes eu mesma já dei essa desculpa, não, mas eu não sou assim. Mas esse não é o meu jeito, essa não é minha característica, eu não sou desse jeito, o meu jeito é outro. Mas nós precisamos buscar, meus amados, não o nosso jeito. Nós precisamos buscar o jeito de Jesus. Não, mas eu não resolvo os meus problemas assim. Não importa como você resolvia ou resolve seus problemas, como Jesus resolve. Nós precisamos ser assim, focados, obstinados em buscar qual é a vontade, qual é o jeito, qual é a forma que Jesus fez as coisas, que Ele faz as coisas, para que nós possamos fazer igual a Ele. Não como nós queremos ou como nós aprendemos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos dentro de nós raízes profundas e certezas muito sólidas de coisas que aprendemos às vezes com os nossos pais, mas no tempo onde eles não serviam a Jesus, com os nossos avós, no tempo qual eles não serviam a Cristo. E não percebemos que alguns ensinamentos que foram nos dados
precisa mudar. Não dizia minha avó assim, não dizia o meu avô assim, não dizia fulano assado. Para e pense se essas coisas que o seu avô, sua avó, teu tio ou a pessoa que te influencia é de fato influenciado pela palavra de Deus. Porque se não for, mesmo que for bom para ele, talvez, ou foi legal, você achava legal, mas se não foi influenciado pela palavra de Deus, precisa ser mudado. Precisa ser mudado. Não adianta, não, mas era assim. Entra na história do rabo do peixe, que eu já contei aqui. A mãe estava lá fritando o peixe sem o rabo. E a filha pergunta: por que, mãe, que a senhora frita o peixe sem o rabo? Eu comi já o rabo e é tão bom. E ela fala: não sei, é porque a sua avó fazia. E elas vão perguntar para a avó, e a avó fala: olha, eu não sei, é porque a minha mãe fazia. E daí elas foram perguntar lá para a bisa. E a bisa lá falou: não, é porque na época a minha panela era pequena, não cabia o peixe inteiro. Ou seja, não tinha significado algum. Mas elas estavam repetindo algo, sem ao menos saber. E muitas vezes eu e você, dentro da igreja, acabamos fazendo isso. Repetindo coisas, nem mesmo os nossos pais, os nossos avós sabiam porque eles faziam. E a gente ainda está repetindo. Por quê? Porque, como foi muito poderosa a palavra que o Alex trouxe, cultura do reino. Não sabemos qual é a cultura do reino. Qual é a cultura do reino? O que nós precisamos buscar? Como Jesus nos ensinou. Para isso nós precisamos ler. Eu quero incentivar você. Eu sei que nós estudamos a carta de Filipenses, mas eu quero incentivar você a ler todo o Novo Testamento. Muitas e muitas vezes. A carta aos Colossenses, aos Tessalonicenses, Romanos, Hebreus. Meu Deus, quantos ensinamentos. Quantos ensinamentos nós precisamos ter para suportar os dias que nós estamos vivendo e os dias ainda que virão. Precisamos estar atentos a isso. Amém? Eu quero falar sobre algumas qualidades que nós devemos ter. Então hoje assim vai ser tipo um ensino mesmo, tipo uma aula, eu acho aqui. Então fica bem acordado aí, amém? Quem está acordado aí? Vocês estão tão quietinhos. Quem está acordado? Glória a Deus. E a primeira coisa, e algo que neste domingo o Senhor está falando no meu coração é integridade. Integridade. Não só como líderes, mas como cristão. Nós precisamos ser íntegros. Olha só, integridade vem do latim, integritate, não sei como que fala. Significa a qualidade de alguém ou algo a ser íntegre, de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, brioso, ponderoso, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. O que é íntegro é justo, é perfeito, é puro de alma e de espírito. Alguém pode falar, uau! Agora quem pode falar, eu quero isso? Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar essa integridade. Sabe por quê? Porque uma das coisas que nós aprendemos, eu não estou julgando mal, até porque eu tenho as minhas avós ainda estão vivas. Eu amo de paixão as minhas avós. Mas eu entendo que muitas vezes nossos pais, nossos avós, nossos bisavós nos ensinaram coisas erradas, não por maldade, mas porque eles não tinham o conhecimento. Amém? Então no Brasil, uma das coisas que é marcada
né, nossa nação, infelizmente, com muita tristeza, eu digo, é a falta de integridade. Falta de integridade. Muitas pessoas que a gente tem conhecido querem sair do país, sabe por quê? Por causa da burocracia, e a burocracia vem por quê? Por causa da corrupção. E a corrupção vem por quê? Por falta de integridade. Então muitas vezes eu e você mesmo estando dentro da igreja, nós somos marcados por isso, por não sermos pessoas íntegras. Olha só, se estraga lá na tua casa a máquina de lavar, o que logo você pensa? Seja sincero. Eu vou dizer para você, eu penso, meu Deus, me ajuda. Será que vale a pena levar para alguém ver, para consertar, ou logo compro outra? Porque às vezes é só um fio desencapado, mas a pessoa vai falar que é o motor inteiro e eu vou ter que pagar tão caro que nem vale a pena. Quando estraga o carro, aí você pensa o quê? Você corre já para um amigo, alguém que você confia, que possa te dar mais ou menos uma ideia, para que daí você vai no mecânico e pergunte para ele, porque você está com medo de ser enganado. É igual uma pessoa que contou um testemunho, porque para mim isso não é um testemunho, né? Ela chegou na igreja e falou: irmãos, eu fui abençoada hoje. E chorou. Eu estava com falta, com pouco dinheiro, não sabia como ia voltar para casa, parará. E Deus me abençoe, toda a igreja, aleluia, glória a Deus, e aleluia. Ela falou: eu paguei a passagem do ônibus com, sei lá, se era 2 ou 5 reais. E a moça me devolveu 50, aleluia. Deus me abençoou. Será que Deus abençoou ela? Talvez Deus abençoasse se ela fosse íntegra e devolvesse aquele dinheiro, já que aquela moça ou ia ter que pagar ou ia ficar desempregada por ter faltado 50 reais no seu caixa. Integridade. Nós precisamos entender. Olha só. Pessoa de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, brioso, cuja natureza de ação nos dá a imagem de inocência, pureza, castidade. O que é íntegro, é justo, é perfeito, é puro de alma e de espírito. Mas nós fomos criados muitas vezes naquele negócio, dizendo assim que eu tenho que ser esperto. Eu tenho que safar o meu lado. Se eu safar o meu lado, tá ok. Quantos cristãos que a gente conhece que vivem de rolo? Meus amados, eu não estou falando para ninguém, né? E se você acha que é mensagem chapéu, você nem sabe, mas quando você entra na igreja, você já põe um chapéu na cabeça. Por quê? Porque se a palavra não servir para você, porque você veio, né? Se a palavra não servir para mim, porque eu estou aqui. A palavra é para você mesmo. Ah, pastora, é para você mesmo. Eu não estou falando especificamente para ninguém, eu estou falando para todos nós. Amém? Mas tem crente que vive de rolo. Meu trabalho qual é? Ah, eu sou roleiro. Eu sou enrolador. Vou procurar o Dr. Max para me defender nas minhas causas. Gente, não é de Jesus isso. Por quê? Porque para mim o roleiro é aquele, como que ele ganha? Quando ele consegue se aproveitar de alguém. Quando ele consegue convencer que aquilo que ele tem vale mais do que o outro tem e consegue ganhar em cima do outro. Será que isso é bom? É ser íntegro? Não, não é.
não é ser íntegro? Será que colocar um preço injusto em cima de algo para poder ganhar mais, para poder enganar alguém, é integridade? Não. Será que eu vou consertar alguma coisa aqui, eu falo para a pessoa, olha, eu estou precisando pagar uma conta, aí vem lá um trabalho para mim que é 50, mas a minha conta é de 250, tá com 305, porque eu estou precisando, afinal eu estou precisando, Deus me abençoa, mandou, olha aí. É integridade? Não, não é integridade. Não é. E muitas vezes, eu estava ali atrás quando meu esposo estava falando sobre, e profetizando, declarando aqui, nossa, que nós vamos ver chaves de casa, de carro, de iate, de Mercedes e de chácaras, de fazendas. Eu já aumentei aqui, você viu, né? Já. Glória a Deus. Indo para lá e para cá. Daí, sabe o que veio no meu coração? Se a maioria da igreja civil recebendo, é porque nós não estamos prontos ainda para isso. Mas se a maioria, pelo menos, eu nem estou colocando todos, mas se pelo menos a maioria civil dando, aí nós estamos prontos para ter condições disso. Pense nisso. Quando o pastor falar, não precisa vir falar, não, me arrependi já. Não precisa. Mas pensa aí. Você se viu dando ou você se viu recebendo? Se a maioria de nós se viu dando, eu vi eu dando um carro zero. Eu vi eu dando uma chácara de porteira fechada. Mas pastor, eu não tenho isso. Mas, meus amados, se esse é o teu coração, então Deus vai poder fazer transbordar na sua vida. Agora, se você só se vê, eu tenho que receber mesmo porque eu sou um pobre miserável, será que você está pronto para isso? Não está. Não está a integridade. E no fundo, lá bem, mas assim, bem lá no fundo, pode ser, não estou falando o que é, tá? Mas pode ser que o que nós estamos buscando de Deus é isso. Pode ser que no fundo nosso coração está nisso. Lá no fundo. Porque somente o Senhor conhece o nosso coração profundamente. Às vezes nem nós mesmos conhecemos o nosso coração profundamente. Pensa nisso. Eu acredito que nós vamos ver isso. Mas quando a igreja estiver assim, eu estou preparado para dar um barco, uma chácara, um carro, uma casa. Eu estou preparado para fazer isso. Aí o Senhor vai poder derramar na sua vida. Porque se você der um carro, é porque talvez você esteja 3 na garagem. Porém, se Deus falar assim, do teu nada, tire o seu melhor, faz. Nós precisamos, amados, crer nas loucuras do reino de Deus. Nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Só que para isso, somente vamos conseguir isso se nós tivermos intimidade com o Espírito. Somente. Se nós tivermos intimidade com o Espírito Santo. Senão nós não conseguimos. Não conseguimos. E o Senhor não vai falar para você fazer isso por troca, por ganância, por coisa assim. É por propósito. É chamado. É propósito. É porque tem um propósito. Eu sei disso. Porque o Senhor já fez isso comigo, com Michel, algumas vezes. De a gente dar só aquele que nós temos. Quando nós começamos, nós tínhamos um Fusca. Ou Fuquinha, era o Fuca Bala. E o Senhor falou, dê. E nós estávamos com aqueles 2 ali, neném, pequenininho.
O que a gente fez? Nós demos. Outras vezes o Senhor falou a mesma coisa. Teve uma vez que eu estava lá em Curitiba e o Senhor falou assim: oferte tudo. E nós precisávamos voltar para Guaratuba, ou seja, precisava colocar combustível e pedágio. E Deus falou: oferte tudo. Até as moedinhas que estavam na bolsa, nós ofertamos. Eu nem lembro, mas Deus abençoou e a gente conseguiu. Eu sei que a gente chegou em casa. A gente chegou em casa, conseguiu chegar em casa. Mas foi algo que Deus colocou no nosso coração. E eu lembro que Deus falou ao meu coração, quando eu olhei para o Michel, ele já estava olhando para mim, assim, com lágrima nos olhos. Eu falei: então tá bom. Então é algo que testifica, é algo que Deus fala. E às vezes é loucura, sim. Mas nós precisamos estarmos sensíveis ao Espírito Santo. Não é por barganha, não é por troca, mas é algo de Deus, porque Deus quer fazer algo na sua vida. Meu Deus, só isso? Nem comecei a palavra ainda. Agora eu lembrei do encontro. Um dia eu estava na administração do encontro, só um parênteses aqui, e a menina da mídia mostrou para mim o tempo, e eu estava só começando a administração, tipo hoje, assim, e eu estava falando Abraão. Quando ela ergueu a placa, eu falei: Abraão! Ninguém entendeu muito bem, né? Mas foi o desespero. Abraão! Tipo agora, né? Meu Deus, o que eu vou fazer com 10 minutos? Quantos me dão mais aí esse tempo? Amém, meu filho! Integridade na área financeira. Nós precisamos ser exemplo. Meus amados, nós profetizamos e declaramos que em Guaratuba, não só em Guaratuba, mas no povo cristão, que os empresários vão vir desesperados para as igrejas procurar pessoas idôneas, pessoas íntegras para servirem, para trabalharem nos seus comércios. Sabe por quê? Porque hoje, infelizmente, eu creio, eu já declaro que isso está mudando, mas como que era? É crente? Não, não quero. Deus o livre, ainda falava, né? Deus o livre ainda, né? Falava Deus o livre pro crente. Que lindo, né? Não quero esse povo dentro do meu comércio. Esse povo é traidor. Esse povo é enganador. Esse povo processa todo mundo, não chega no horário, sai antes, é morgado. Morgado aqui no Guaratuba vocês sabem o que significa, né? É preguiçoso. Imagina o povo de Deus tido como preguiçoso. E ainda muitas vezes você vai perguntar para o indivíduo, ele vai dizer o que? Não, é que eu preciso orar. Não é que eu estou trabalhando mesmo porque eu estou fraco, porque eu estou de jejum. Não, é que eu estou trabalhando menos, ou chegando, atrasando, ou saindo, não sei lá o quê, porque Deus disse. Não, eu estou usando o telefone do meu patrão para ligar para o meu filho, para não sei quem, lá no Acre, ou lá nos Estados Unidos, ou lá no Afeganistão, porque Deus me abençoa e falou que eu posso. Falta de integridade, está roubando, está envergonhando o evangelho. Saiba que se você não é íntegro na sua área financeira, você está envergonhando o evangelho de Jesus. Isso porque eu nem falei de dízimos e ofertas, né? Dízimos e oferta, meus amados. Se você não é fiel nisso, você está sendo desleal e infiel a Deus. Desleal e infiel a Deus. Amém? Integridade na área moral. O irmão não consegue tirar o olho das partes da irmã.
das irmãs que passam. As irmãs não conseguem tirar os olhos das partes dos irmãos. Não conseguem ter uma vida de santidade. Não, só um pouquinho, não dá nada. Só mão naquilo, aquilo na mão, não dá nada. Não, é só um namoro, né? Um pouquinho. A gente tá só de vez em quando. Afinal de contas, né? É só com ele. Não, e eu sou só com ela. Eu não tô rodando por aí. É só com um, então não dá nada. Só de vez em quando um filminho. Um filminho assim mais abusadinho, não dá nada. Imagina. É só lá no banheiro, ninguém tá vendo. Ninguém viu, você viu? Não viu. É só lá no banheiro, ninguém viu. Falta de integridade moral. Aí mostro só um pouquinho. Aí faço só um charminho. Pro marido da irmã ainda. Não dá nada. É tão bom, né? Olhos para mim é tão bom. Já parei, irmã, já parei. Falta de integridade moral. Adultério. Normal. Todo mundo faz. Não fazer isso é... Como que é, amor? Retrógrado. Retrógrada. Afinal de contas, a Bíblia está ultrapassada. É isso que a gente está escutando. A Bíblia é só um livro, nem é a palavra de Deus, está ultrapassado. Afinal, todo mundo merece ser feliz. Fêmea com fêmea, macho com macho, não dá nada. Tá de boa. Aborto, tá de boa. Falta de integridade. Eu creio que se Jesus estivesse falando, ele dizia: hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Tão bonito por fora, mas podre por dentro. Quem habita dentro de você? Quem pode habitar dentro de você? O santo, o puro, o íntegro. Não, pastora, é outros tempos. Não tem outros tempos, tem 2 reinos, o das trevas e o da luz. Palmas para Jesus. Meus amados, o Senhor, nosso Deus, não falou assim: olha, está aberto o reino, está aberto a negociação, quem dá mais? Nunca, nem jamais. Ele falou: tem um alto preço, foi pago lá na cruz. Siga-me, faça o que eu fiz, siga-me. Não mudou. O Senhor diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra não é volátil, volúvel, mole, flácida, gelatinosa. Não. Ela é dura, ela é reta, ela é firme, ela é verdade. Pronto, acabou, é isso e pronto. Não tem outro jeito, meus amados, não tem.
Mas pastor, eu estou andando desse jeito, eu estou fazendo isso, eu enfraqueci, eu desviei, eu bobeei, eu pisei na jaca, eu caí na lama, pisei no meu, sei lá, o que você pode falar? Corre para o teu discipulador, corre para alguém desesperado, pede, fala, confessa, fala, eu quero me arrepender, eu preciso me arrepender, me ajuda, ora comigo, quero orar, jejua, pula, baba, faz alguma coisa, porque Jesus está voltando. Tinham 10 virgens com lâmpadas, 5 sábias, mas 5 eram tolas. Todas elas pareciam virgens puras, bem bonitinhas, mas 5 eram tolas e ficaram para fora. Integridade espiritual, em buscar a Deus, em ler sua palavra, em se render a Ele, em estar com Ele, em louvar, em contemplá-lo, em buscá-lo nos cultos, nas células, nos tadéis, em buscá-lo, integridade espiritual, de não profetizar aquilo que eu quero, mas profetizar aquilo que Deus está falando, não declarar coisas porque eu tenho interesse em algo, não discipular porque eu estou interessado em alguma coisa que aquele discípulo ou aquele discipulador pode me dar, ou eu estou, como eu falei, vindo para a igreja porque eu quero algo de Deus. Não, mas porque eu entendo que está acabando os tempos e eu preciso sim responder ao chamado do meu Senhor que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os. Entendendo que nós precisamos fazer isso, que é urgente, que é para ontem, que Jesus quer voltar e já está chegando a hora. Já está chegando a hora. Integridade ministerial, nós precisamos entender uma vez por todas que ser líder não é um cargo para que eu possa ser honrado, para que eu possa ser visto, para que as pessoas venham e possam estar em volta de mim, para que eu possa ser glorificado. Mas nós precisamos entender que é uma função de honra, sim, que é algo que nós devemos buscar, sim, mas isso é um privilégio, sim, é uma alegria, sim, mas é para o Senhor, é para Deus. Nós precisamos entender que quanto mais eu cresço no meu ministério, menor eu preciso ser, porque para que Deus possa crescer em mim, e eu não caia na soberba, na arrogância, e eu não caia em roubar o louvor que é de Deus para mim. Meus amados, nós precisamos vigiar isso todos os dias no nosso coração, porque como é fácil, o nosso coração é tão arrogante, o nosso coração é tão soberbo, é tão orgulhoso, que se eu vejo alguém batendo palma ou fazendo assim, eu logo penso: poxa, eu sou o máximo. Nós não somos máximo nada, quem é o máximo em nós é Cristo. Quem é o máximo em nós é Cristo. E nós precisamos aprender a devolver a glória para Ele, devolver a honra para Ele. Devolver, sabe por quê? Porque quando nós não somos íntegros nisso, no nosso ministério, quando vem uma repreensão, quando vem um tempo difícil, a gente desiste, esmorece, abandona, larga, vira as costas e às vezes até sai falando mal. Precisamos entender por que estamos aqui, por que fomos chamados. Se fomos chamados para ser como o nosso Senhor. Imagina só, você consegue ter essa noção? Nós às vezes não conseguimos. Eu peço para Deus que um dia eu chegue nisso, a entender que o lugar onde Jesus estava, gente, lá no céu, com toda a glória, com
tudo, Ele era Deus, e Ele deixou tudo para vir se tornar um homem, sofrer na carne, dor, humilhação. Você pode procurar em qualquer religião por aí, se tem algum Deus que morreu pelos seus servos. Nenhum deles, apenas o nosso. Porque o nosso é o único Deus com D maiúsculo. É o único. E sendo único, sendo soberano, Ele veio e morreu. Meus amados, isso não tem preço. Sabe por quê? É muito difícil evangelizar um budista, porque eles acham que eles precisam sofrer pelo seu Deus. Eles precisam ser castigados. Mas o nosso Jesus falou assim: não, eu vim e eu fui castigado por vocês. Uau! Meu Deus, isso não tem preço, isso não tem valor, isso não tem explicação. É muito maior, vai muito além do que nós podemos até mesmo entender, compreender. O tamanho do nosso Deus. E quando nós entramos e erguemos as nossas mãos, abrimos a nossa boca e dizemos assim: Senhor, pode me enviar, pode me usar. Nós precisamos entender o que isso significa. Se você ergueu a sua mão e disse: Senhor, eu quero ser um líder, eu quero ser um discipulador, eu quero ser usado pelo Senhor, ser um instrumento, eu quero dizer sim ao seu chamado. Nós precisamos entender o que isso significa. Sabe o que significa? Jesus, eu quero seguir os seus passos. Eu quero seguir o seu exemplo. E Jesus é um exemplo de servo, de humildade, de entrega, de abnegação. É isso. Nós precisamos entender. É isso. Meus amados, eu tenho tantas outras coisas aqui para falar, mas eu vou encurtar um pouco. Outra coisa que nós precisamos ter: fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso está lá em Hebreus 11:1. Perseverança. Escreve essa palavra bem grande aí. Perseverança. Como o Senhor ama aqueles que perseveram. Na verdade, o Senhor ama todos nós, a todos. Mas quão precioso é aquele que persevera. Quão precioso, sabe por quê? Porque aquele que persevera alcançará a verdadeira vitória. A palavra de Deus que fala que a verdadeira vitória são para aqueles que perseveram até o fim. É até metade? É até quase o fim? É até o fim. Quão preciosos são aqueles que perseveram. Olha só, eu preciso ler isso. Eu sei que eu vou passar do tempo, mas eu preciso ler isso. 2 Pedro, do 5 ao 11, diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, olha só, porque essas coisas existindo em vós, tendo em vós, mas não somente isso, mas aumentando, fazem com que não sejais nem
inativos, uau, nem infrutuosos ou infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. O qual essas coisas não estão presentes é o quê? Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis nem em tempo. Portanto, procedendo assim, não em tempo. Uau! Pois desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Uau! Uau, gente! Se Jesus falasse assim, ó, eu quero que você faça um bolo, a receita seria essa. Jesus falou assim, o resultado da sua vida que eu quero é um bolo, a receita seria essa. Jesus falou assim, você quer dar, sabe o resultado que eu espero na sua vida? Aquilo que eu coloquei, o teu tudo, o final da sua vida, para que ela seja um sucesso, aqui está a receita. Está a receita. Uau! Meus amados, nós só precisamos querer frutificar 100% daquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Uau! Quantos estão me entendendo? Deixa eu pular. E tudo isso são alguns exemplos. Mas eu sei que quando você lê a sua Bíblia, o Senhor vai falar individualmente com você também. Naquele ponto que você sabe, porque cada um de nós somos diferentes, Ele nos fez únicos. E Ele vai falar com cada um de nós, mais do que Ele está falando aqui hoje. E olha só, se nós perseverarmos, sendo íntegros nessas coisas, naquele ensinamento do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses, do 6 ao 9, vão poder dizer que nós somos exemplo. Olha só o que Paulo diz a essa igreja: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes. Deixa eu ler de novo. Com efeito, vos tornaste imitadores nosso e do nosso Senhor. Paulo que está dizendo isso. Tendo recebido a palavra. Quem recebeu a palavra aqui? Posto em meio de muita tribulação. Aqui está dizendo que nós seríamos livres de qualquer tribulação e de qualquer sofrimento. Posto em meio em muita. Ainda ele coloca ali muita tribulação. Mas olha só, com tristeza, com pesar, com murmuração, com reclamação, arrastando os pés
de cabeça baixa, amaldiçoando. Não, mas com a alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo. De sorte que nos tornaste o modelo para todos os na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, de tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Uau! Uau, eu quero ser essa igreja. Você deseja ser essa igreja? Eu quero ser essa igreja. Fica de pé, por gentileza. E nós precisamos ser essa igreja. Sabe quais são os tempos que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo esse tempo aqui, ó. Sabem, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O Senhor jamais nos enganou. Ele nunca falou que seria fácil. Ele jamais falou: olha, vai ser facinho, facinho. Mamão com açúcar, molinho, igual gelatina Maria Mole, docinho igual rapadura. Ele jamais falou. Ele sempre falou: vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por sofrimento, talvez passarão por cadeias e até por morte. Então, quando nós nos alistamos, quando nós dizemos sim, nós precisamos entender a quem estamos dizendo sim e a que propósito. Nós precisamos entender por que viemos. Porém, o Senhor sempre disse que não nos daria nada que nós não pudéssemos carregar, e que Ele mesmo estaria conosco todo o tempo, porque Ele venceu todas as coisas, Ele venceu o mundo. Então, por causa disso, nós venceremos também se estivermos com Ele, se estivermos nele. Somente assim. Olha só. Pois os homens serão egoístas. Pois os homens nesses dias difíceis serão egoístas. Eu preciso olhar para mim, cuidar de mim, só de mim. Eu que importo, eu preciso ser feliz. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Sabe aquela vontade, jovem Difflin, de desobedecer aos seus pais? Vem desse espírito aqui, ó. Não deixe ele vencer. Ah, mas meu pai e minha mãe estão errados. Não importa. A não ser que eles falem contra a palavra. Somente se for contra a palavra, você está livre de obedecer. Senão, você vai precisar obedecer. Ingratos. Temos sido gratos por aquilo que nós temos. Sabe, meus amados, hoje eu fiz o almoço, fiz o feijão, fiz arroz e fiz uma carne moída com ovo.
E a gente comendo ali, eu não falei nada, mas eu estava pensando, meu Deus, obrigado. Porque talvez daqui a alguns anos nós não vamos ter nem isso para comer. Você já pensou que na perseguição vai ter fome? Vai ter morte? Se nós não conseguimos ser gratos hoje pelo que temos, que somos fartos. Se você tem um arroz e feijão e ovo, meus amados, você é farto. Se nós não conseguimos ser gratos, se temos um teto na nossa cabeça, na perseguição, na grande tribulação, se a igreja estiver aqui, se você estiver aqui, se Jesus não nos buscar antes, talvez não vai ter um teto. Vai ter cadeia, vai ter acusação, vai ter assim, ou você coloca a marca da besta, ou você morre. Talvez vão ter crueldades, vão ter sacrifícios. Nós não vamos poder ir no mercado e comprar. Se Jesus nos buscar antes da tribulação, amém. Mas e se Ele nos buscar depois? Nós não vamos poder ir lá no mercado e falar assim, olha, eu quero um quilo de farinha. Precisamos ser gratos por aquilo que nós temos. Irreverentes. Será que nós já estamos vendo isso? Irreverente. Ah, não, reverência, para que esse negócio de reverência? Eu posso chegar chegando. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Sem domínio de si. Vai fazendo, vai indo. Não preciso me dominar. Sou dominado pela minha vontade, pelo querer, pelas emoções, por aquilo. Deixa o mundo me levar. Está repreendido isso. Cruéis, inimigos do bem. Faço o bem, para que ele me fez o mal? Faço o bem, para que eu tenho que cuidar de mim? Afinal, eu mereço ser feliz. Faço o bem. Ai, não é tempo de fazer o bem. É tempo de me isolar. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que mais a gente tem escutado? Afinal, eu mereço ser feliz. Jesus falou isso, olha, eu vim, morri, ressuscitei, porque vocês merecem ser felizes. Ele falou isso, que nós merecemos ser felizes no céu. Seremos felizes no céu. Não por merecimento, não por merecimento, mas por amor, porque Ele nos ama, não por merecimento. Tendo forma de piedade, mas negando a sua eficácia, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Que tipo de igreja, que tipo de cristão, que tipo de pessoas nós queremos ser nesses dias? Estes ou aqueles de Tessalonicenses? Meus amados, é hora de ser igreja de fato. Não por causa que o pastor está vendo. Não, agora eu estou andando bonitinho porque o pastor está aqui, está vendo. Não. Não é por causa do pastor. Não é por causa do teu líder. Não é por causa de Jesus. Estão mandando eu ir
vir para o Tadel, porque eu tenho que vir por causa do meu líder, porque senão vai ficar falando, é por causa de Jesus. Estou falando que eu tenho que vir para o culto, porque tem que ficar não sei o quê, porque ninguém sabe, porque ninguém entende, porque ninguém... É por causa de Jesus. Não é por causa de ninguém. E se Jesus levar o teu líder amanhã com ele e falar, sobe. E daí você falar, poxa, agora então não preciso nem ir para a igreja, porque meu líder não está mais aqui. Vai ser isso? Nós precisamos entender que se vivemos, então vivemos para Cristo. E se morremos, então que morremos para Ele. Que a nossa vida seja para Ele, que se morremos seja para Ele, que tudo seja para Ele. Para Ele. Porque é Ele que morreu por mim e por você. E é Ele que te chamou. Porque falou assim, olha, pensamentos de paz, pensamentos de bem é que eu tenho ao seu respeito. Sabe por que Jesus te chamou? Sabe por que tudo isso Ele está fazendo você passar, te fortalecendo para você conseguir passar por tudo isso, falando você consegue, porque Ele está dizendo assim, olha, eu tenho um prêmio para você, algo de maior excelência, eu tenho algo maior para você, eu tenho reservado, eu tenho construído moradias, moradas aqui no céu, eu vou vir, vou tomar vocês para mim, porque eu quero vocês perto de mim. É por amor, é por amor, é por amor. É só por amor. É porque Ele te desejou antes mesmo de você nascer. Ele sonhou com você e Ele quer o melhor para você. E este mundo já está entregue ao maligno. E Ele está falando, olha, eu te fortaleço para você conseguir passar por essas tribulações, por essas dificuldades, por tudo isso, para que você consiga ter o teu coração pegando fogo, e mesmo em tempos de mornidão, para que você consiga ser fiel, ser santo, ser íntegro, mesmo em tempos de tantos pecados, de tantas coisas ruins. Eu te fortaleço, eu te sustento, eu te animo, eu estou contigo, para que você possa vencer, para que você consiga, para que você vença. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.